Bem-vindo ao Alunando Cast, o podcast do projeto Alunando. Notícias, eventos, estágios e tudo o que você, aluno, quer saber só aqui no Alunando Cast. Querer não é poder, mas estudar é fazer acontecer. Agora chega de enrolação e que comece a programação. Esse é o primeiro Alunando Cast, um projeto do Alunando, e a gente está aqui, todo mundo feliz que está começando a gravar o podcast. Metade das pessoas aqui nunca gravaram, é o primeiro, então vai ser uma coisa bem interessante. E o meu é o segundo, mas eu acompanho já há mais tempo. E temos um profissional de podcast aqui também, que daqui a pouco a gente vai conhecer. A gente vai começar a conhecer essa galerinha agora, que quem está vendo no YouTube também pode ver as expressões belas dessas pessoas. E vamos lá, se apresenta aí, Amanda. Olá, gente, eu me chamo Amanda, eu sou estudante de licenciatura plena em Ciências Biológicas na Rural. Eu estou no 8º período do curso. Atualmente eu sou bolsista de Inovação Tecnológica, o PIBIT, e eu realizo pesquisas com nanotecnologia, ecotoxicologia e comportamento animal em peixes. Agora a gente vai conhecer Humberto, colega de curso, né? Pois é. Como ele falou, meu nome é Humberto, né? E assim, diferente de Amanda, eu não tenho essa experiência toda com coisas pequenas. Mentira. Com coisa pequena. Não fala essas coisas não. Pode ser que... Enfim, eu sou formado em técnico em rede pelo Nibratec. Atualmente estou estudando licenciatura plena em computação na Rural, junto com o Valdir, que vai se apresentar daqui a pouco, né? Olha o spoiler. Muito spoiler. Tenho uma pequena experiência na área, né? Já fui jovem aprendiz na área de TI, no hospital. Já trabalhei num grupo de concessionária também por 1 ano e 8 meses. E atualmente estou numa multinacional lá no Porto. Estou trabalhando, tá bem legal lá, né? Completei um mês, quinta-feira, pô. Pois é, acho que dá. Isso daí já tá uma coisinha legal. Eu não tenho essa experiência toda, não. Agora a gente falou que não tinha experiência de Amanda, tá na multinacional. Queria dizer nada não. E agora a gente vai pegar o cara que já foi se introduzindo aqui na conversa. Júnior, se apresenta aí. Meu nome é Júnior, eu tenho 20 anos, sou estudante de Ciências Econômicas. Infelizmente ainda não trabalho na área, pretendo daqui a um tempo entrar na área, nem que seja para o estágio ou na multinacional, nunca se sabe. Não tem como entrar na área de nanotecnologia, né, Amanda? Mas quem sabe, se tivesse alguma área de economia, e economia, se fosse coisas pequenas, se for considerando meu dinheiro, é pequeno. Então, Nanoeconomia. Nanoeconomia, é meu dinheiro. Não tem microeconomia. É isso, não tenho experiência muito na área, faço podcast, mas nada ligado à universidade, faço já há 1 ano e pouco, e é isso. E a gente tem que apresentar o apresentador, né? Que eu já dei spoiler, né? Meu nome é Valdir, eu também faço licenciatura em computação e eu sou estudante profissional. Eu já vim de outra graduação que parei pela metade e comecei essa nova graduação junto com o curso técnico em paralelo, ou seja, por isso que eu sou estudante profissional. Mas tenho também uma experiência com TI, já trabalhei um pouco como programador, um pouco na área de redes, um pouco como design, um pouco como tudo na área de TI, né? Aquele faz tudo de TI. Já se prostituiu muito na área, né? Então a galerinha que tá falando aqui vai conseguir passar alguma coisa pra vocês. Esse é o espírito, né? Tentar passar alguma coisa. Se vamos, vocês vão descobrir pela quantidade de programas que saíram. Voltando pro projeto, o Alunando veio de uma ideia minha de passar tudo isso de que eu tenho de experiência como aluno. Como eu falei de ser aluno profissional, foi uma brincadeira, mas que tem um grande fundo de verdade, que eu já venho há tanto tempo estudando em tantas coisas que eu imaginei que eu poderia passar essa experiência para várias pessoas para tirar muitas dúvidas que eu tinha antes e ajudar a quem ainda está começando, quem ainda está no ensino médio, tentando imaginar em que curso vai entrar e por que entrar naquele curso e talvez não tenha nenhum amigo ou familiar que seja daquela área. Então você pode chegar no nosso site, YouTube e agora podcast também e conhecer um pouco sobre vários cursos, várias áreas e daí você vê com qual você se encaixa mais. A gente já pega aqui no podcast
4 cursos diferentes, não, só tem 3. Só tem 3. Mas são experiências diferentes, porque o Humberto aqui é de licenciatura em computação, mas tem mais experiência em redes. Eu E tenho trabalha mais... na multinacional, né? Aí, O cara é outro nível. Isso é poderoso. Enquanto um é aluno profissional, o outro é na multinacional, então O outro é mendigo profissional, né? Tem isso. nunca se sabe. Pois é, né? Contando isso, você pode até mandar um abraço pro seu chefe, né? Pois é, né? Meu chefe que me liberou as duras penas pra vir gravar esse podcast. Aqui no Alunando Cast, nós vamos ter, espero, que programas semanais, mas isso daí a gente vai ver com o tempo como que vai se dar a dinâmica dessa mídia e do nosso projeto. Não tem como prometer nada em algo que está começando agora. Uhum. E a gente planeja passar inicialmente assuntos sobre palestras, sobre eventos na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que foi algo que todos nós esquecemos de falar na apresentação. Todos são alunos da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E inicialmente nós vamos ter... Licença, aí eu não esqueci não, eu falei, vocês Foi? que esqueceram. Eu também falei. Eu falei Falou? também. Você Eu acho que eu não tô prestando Ele atenção. falou também, tu que voou, velho. Não, Foi eu acho só- que eu não falei da Rural. não. Falasse. Falei? Falou. Ele Tá ainda vendo? falou a idade, eu não falei a idade não. Foi, eu também Eu não, velho, porque eu sou velho eu demais. gosto de A galera entregar diz que eu a sou idade. velho, então deixa pra lá. Voltando aqui, nós vamos passar mais assuntos relacionados à universidade que nós estudamos, mas conforme o tempo passar e conforme você que está ouvindo, seja de outra universidade, nos peça aí nos comentários ou envie um e-mail para podcast@alunando.net, nós podemos falar sobre a sua universidade. Você pode mandar eventos para que nós divulguemos aqui e também vagas de emprego e estágio. Ou você pode vir aqui, né? Dependendo da Você- circunstância. Agora, só uma resenha. A probabilidade desse e-mail não existir ainda é gigante. Não, já existe. De volta para o futuro, se não existir ainda. Quando esse Quando podcast vai ter, for ao já ar, vai estar existindo. você que está ouvindo aí pode mandar que já De volta para o existe. futuro. Hoje, na hora, Não, no não, live não. aqui, no live. Eu falei, eu sabia. Eu sabia. Mas vai existir. Inclusive, eu só pensei no nome desse e-mail agora. Ótimo, é assim mesmo. Isso funciona, hein? Funciona, pô. Tem a fé. A gente é da área de TI. Cara, pô. de TI. Se fosse um nano e-mail, Aí... um e-mail econômico, a gente manjava, mas deixa a galera de TI resolver. Beleza, só que você que está ouvindo, existe uma grande probabilidade de ter sido persuadido por um de nós aqui para ouvir o primeiro podcast da vida e ainda não saber como funciona muito essa mídia, o que é que essa galera está conversando aí, por que que isso está acontecendo. O que é isso? O que é isso? O que é que vocês estão fazendo na minha cabeça? Sai daqui, por favor. Então, nós temos um profissional de podcast aqui, né? Pra Negativo. Profissional explicar. podcast é demais. Cara. E aí, Júnior? Mas só passando o que seria o podcast. Todo mundo sabe que o rádio sempre foi uma área gigante no início da era tecnológica, eu diria. O rádio funciona de diversas maneiras. Ele pode ser usado como comunicação de diversão, informativa, o exército usa, a polícia usa. Então, a rádio sempre foi um poder comum para todo mundo. Não existia televisão, não existia internet, então o rádio era sempre o início. É caro de se fazer, mas é simples, ao mesmo tempo abrange uma área gigante. Então o rádio é o início do podcast. Qual o problema do rádio? O rádio é ao vivo, a maioria das programações do rádio são ao vivo. Ou só passam uma vez, ou repetem em horários periódicos. O que é que o podcast traz? Ele traz um programa que seria de rádio, que é de áudio, voz, são pessoas falando determinado assunto, e isso eles gravam para a internet, a gente grava para a internet, e aquilo ali tá ali para qualquer horário. Qualquer momento que você quiser ouvir aquilo ali, vai estar disponível na internet, na nuvem, onde você quiser, o podcast vai estar ali. Ele surgiu em meados do início dessa década, quando começou a surgir também a internet, foi criado as web rádios, os programas de rádio para a internet, e aí que surgiu o conceito de podcast, que é de gravar esses programas e colocar na internet. Dá um exemplo básico de podcast grande aqui no país. O Nerdcast é o maior de todos, acho que todo mundo conhece. Tem milhões e milhões, todo mundo que sabe o que é podcast, acho que conhece. Eu já ouvi falar, aqueles dois gordos lá de barba. É só uma interrupção aqui. Metade da nossa bancada não conhece muito bem podcast e também está aprendendo com essa sua explicação. Mas então, sim. se um de vocês dois aí, Amanda e Humberto, tiverem uma dúvida no meio, pode ser uma dúvida que um dos ouvintes aí está tendo também. Então, vocês podem fazer a pergunta que já vai ajudar quem está ouvindo. Então,
Só uma coisa, a probabilidade de alguém estar ouvindo isso agora no ônibus, no carro, deitado na cama antes de dormir é gigante. Porque o podcast dá essa liberdade pra gente. É ouvir em qualquer lugar, no fone de ouvido do celular, no computador enquanto joga, ou fazendo até no trabalho, tem gente que escuta no trabalho. É isso, o podcast dá liberdade pra você ouvir a hora que você quiser. Ele dá essa liberdade pra você ouvir onde você quiser e a hora que você quiser. Só pra quem é daqui do estado, tem um podcast que eu escuto muito, quem gosta de futebol deve conhecer, é o podcast de 45 minutos, é feito por jornalistas. Então, ele pegou um assunto comum, que é o futebol, todo mundo gosta, assim, todo mundo deveria gostar. O público é gigante aqui no estado, então eles pegaram um tema comum e trouxeram um programa para a internet. É um conceito que está crescendo muito nos últimos anos. O Valdir bem sabe disso, que veio falar comigo esses dias. Que é um conceito que vem surgindo muito. Não era tão famoso antes e agora está saindo demais. Então todo mundo quer ter um podcast, todo mundo quer ser uma estrelinha de podcast, mas mal sabe que dá um trabalho do cacete para fazer. E não vai ser diferente com a gente quer tentar Eu já tô trazer percebendo conteúdo. isso, assim. Nem Então, comecei direito, mas já tô... vocês dois que acabaram de conhecer um pouco do conceito do que é podcast, tem alguma coisa que vocês se impressionaram ou tipo que vocês não conheciam? Então, né, a ideia pra mim foi meio estranha, né? Quando tu veio falar comigo sobre o que era podcast, tipo, se eu já tinha ouvido podcast, etc, pra mim era uma viagem total. Eu não tinha a mínima noção do que era. Não sabia nem pra onde ia, tanto é que eu saí de casa hoje de manhã, não tinha a mínima ideia do cenário que eu ia enfrentar, né? Eu não tinha noção nenhuma de como ia ser gravado, de como ia ser se expressar e etc. E aí eu ainda tô tentando entender direito, né? A coisa tá correndo, o cara Júnior, né? Deu uma pequena explicação daqui do que é um podcast, eu tô começando a pegar a ideia agora. Só que aí vamos ver quando terminar essa gravação se eu consigo me inteirar mais sobre isso e entender realmente como é que funciona essa ferramenta nova. E você, Amanda, teria uma ideia antes disso daqui? Tinha alguma ideia do que era podcast e como é começar a fazer? Eu não sou de escutar podcast, eu já sabia que existia, tinha a noção do que era, mas eu nunca parei pra ouvir. E a mesma coisa de Humberto, assim, eu não tinha muita noção do que ia ser hoje, né? Eu tava encarar, né? O que ia ser. Agora, pronto, é uma ideia muito interessante e vamos ver agora no que dá, né? Espero que dê certo. Todos esperamos. Todos esperando. Pois é, a ideia é essa. Iniciando aqui nosso assunto da semana, como um podcast como esse, como o Alunando Cast, teria nos ajudado a ter uma visão diferente sobre os cursos, a decidir o nosso curso, a entender um pouco melhor da vida universitária e da vida profissional também, né? Antes de ingressar na universidade, alguém teria uma ideia inicial ou vocês querem que eu comece a guiar isso daí? Acho legal vocês que conheceram agora o contexto do que é um podcast, trazendo já para o nosso, se vocês puderem falar alguma coisa, se vocês teriam mudado de curso, se vocês tivessem um podcast desse, se vocês teriam trocado de faculdade, se vocês teriam não entrar direto do trabalho, se vocês tivessem um programa desse para guiar mais como é. Eu ingressei na biologia, eu já gostava bastante de biologia no colégio, era uma matéria que eu tirava as maiores notas, mas inicialmente eu era afim de fazer gastronomia, nada a ver com biologia, mas eu queria fazer gastronomia. Normal. Aí eu botei biologia como segunda opção de curso e eu também não sabia qual era a diferença de bacharelado e licenciatura. Eu fiquei perguntando à minha mãe, pesquisar na internet o que é que era, porque eu botei como segunda opção, mas só porque eu já gostava de biologia no colégio. Sendo que, como eu não consegui passar com uma nota no SISU com gastronomia, eu troquei, porque não ia dar nota, eu troquei para a primeira opção ser licenciatura em biologia e eu acabei gostando bastante e depois que eu comecei eu não queria sair mais. Tu visse um programa, um podcast, tu visse um vídeo de uma Amanda falando isso pra tu, exatamente isso que tu falou, tu teria feito o mesmo curso hoje em dia? Tu entraria agora pro SISU 2017 para biologia? Eu teria, porque é uma área que eu realmente me encontrei na biologia. Eu não me vejo fazendo outra coisa hoje em
dia. E a gente, quando você entra na universidade, no primeiro período assim, ou então se você não conhece ninguém dentro da universidade e tá só com aquela visão de colégio, você acha que você vai fazer seu curso, vai se formar e acabou ali. É até uma visão que a gente tem que passar pra galera que tá entrando agora, que não é assim, velho. Você não vai entrar na faculdade, fazer seu curso e simplesmente sair. Não vai ser tão, tão quando fácil você assim. entra aqui, você tem muito incentivo, não só de muita pressão de vários professores, nível muito mais alto do que um do colégio. Completamente Mas, completamente diferente do que diferente, você acha. Tanto é que a maioria das pessoas acaba até tirando notas mais baixas nos primeiros períodos. Claro. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um exemplo disso, que eu tirava muita nota baixa nos primeiros períodos, mas depois, hoje em dia, eu não vou nem pra final, graças a Deus, né? Porque, meu Deus do céu. Mas vamos lá, voltando um pouquinho pro assunto, eu queria também dar uns exemplos do que aconteceu comigo, que eu não tinha ideia nenhuma do que era a vida. Eu não tinha ideia nenhuma do que era a vida universitária, e eu sonhava com estudar em uma federal, mas eu parava no sonho porque eu achava que era uma coisa muito difícil, justamente porque eu era do interior e eu não conhecia ninguém que tinha estudado numa federal. De vez em quando, eu acho que eu lembro de uma pessoa só, ou duas talvez, me falar que tinham estudado numa federal, no caso aqui em Recife. E se você na sua vida toda só conhece duas pessoas que estudaram em um tipo de instituição, você acha que é uma coisa meio impossível, né? Então, isso daqui teria me ajudado muito a entender, uma mídia como essa teria me ajudado muito a entender que não é impossível, não é tão difícil você entrar. Antes até era mais, hoje está até mais fácil de você conseguir ingressar numa universidade. Eles tentam complicar mais ainda, né? Mas ainda assim, ainda tá legal de entrar. Se você estudar, talvez nem tanto, você não precisa dedicar a sua Até vida inteira para estudar. As pessoas não precisam imaginar que o Enem é um bicho de 7 cabeças, porque não é. Exatamente. Aquela coisa, eu digo isso para alguns amigos que ainda vão entrar na universidade, que você só precisa se matar para estudar no início. Quando eu digo se matar, é estudar mais de 8 horas por dia, que nem precisa de 8 horas. É só se você quiser passar em medicina, se você quiser passar em direito, se você quiser passar na engenharia difícil, no federal também é uma nota alta. Aqui na Rural só tem pesca, né? Mas na Federal daqui tem engenharia grande, que entre aspas, não vou dizer que engenharia de pesca é pequena. Enfim, não é bicho de 7 cabeças para estudar, porque não é tão difícil assim, cara. É muito psicológico. Você cresce, você começa no primeiro ano do ensino médio com aquela imagem de que o Enem você vai passar 5 horas sentado e você vai sofrer, sua bunda vai ficar quadrada, você vai ter que estudar. Mas não é aquele drama todo, pô. Eu fiz Enem o quê? Uns 3 anos, passei nos 3, só quis entrar no último, só quis fazer o curso no último. Não é que eu passei em engenharia, em direito. Mas se você tiver um objetivo, se você já tiver uma base da escola, aí é que tá também. Quem estuda em escola pública não vai ter base. Eu estudei em escola pública no ensino médio todo, no ensino fundamental e no ensino médio todo. Então a gente não tem uma base boa para fazer o Enem. Para passar em curso grande. Então, se você quiser passar em direito, em engenharia, em medicina, aí sim, você tem que estudar muito, porque a prova realmente vai ser chata para você. Se você quiser passar em cursos de nota menor, como economia, até biologia, não sei se TI, licenciatura em computação, então você precisa fazer o básico, se concentrar na prova e não se matar. Não precisa se matar para se você entrar na faculdade, na universidade, é aí que vai começar o seu dilema. Para sair que vai ser difícil, viu? É como dizem, só tem duas felicidades, é entrar e sair. Isso é mentira, porque durante o curso você conhece pessoas, você se diverte muito. Tanto é que isso daqui é um exemplo, né? Exatamente. Todo mundo entrou, ninguém se conhecia. Mas aí, uma coisa legal da gente passar para quem tá ouvindo que ainda não entrou na universidade é, por exemplo, eu não conhecia o curso de licenciatura em computação, mas uma coisa legal para passar para quem ainda não entrou na universidade também é que eu vou perguntar agora, mas eu acredito que todos aqui fizeram o Enem e passaram no curso porque era a nota que dava e acabaram se identificando com o curso. Eu não tenho certeza se é isso, mas e aí, Amanda? Foi isso contigo? Não, eu como eu falei, eu não passei em gastronomia, a nota não daria para eu passar em gastronomia, mas daria para biologia. Então, eu tava fazendo uma coisa que eu também gostava, então... É mais ou menos o que eu falei, mas que a você nota ainda daria. queria. Mas hoje em dia eu não faria gastronomia Mas mais. aí o que eu falo é, se a sua nota fosse alta o suficiente, você tinha ido para gastronomia e provavelmente
provavelmente eu teria desistido na metade, porque depois quando eu fui olhar as cadeiras, meu Deus. E você, Júnior? Comigo foi assim, eu tinha 3 cursos para escolher, era contábeis, economia e matemática. Era matemática, mas matemática era tipo, se eu caso estudasse um pouco em casa e visse que dava para fazer, o que não era o meu caso, que não dava, se eu tivesse dado matemática eu já teria saído no primeiro período. E como minha nota deu para economia e deu para rural, que eu fiquei sabendo que o RU é maravilhoso, então eu vim para rural e cá estou. Conquistado pelo Tem estômago. esse detalhe aí. Conquistado pelo estômago. Quem ainda não conhece a Universidade Federal Rural de Pernambuco, se você por acaso acabou de ver que você passou, Já fique feliz que no você vai comer bem. primeiro dia, a dica é, primeiro dia, depois da aula magna, vá pro RU. Ou antes, dependendo do horário da sua aula E magna. outra, se você é vegetariano, também vai estar bem acolhido, porque o cardápio vegetariano é maravilhoso. Eu digo isso porque eu sou, né? Mas vamos lá, faltou a resposta de Humberto e... Pois é, me esqueceu. Faltou a resposta de Humberto. Aconteceu isso contigo também, quanto à nota, voltando aqui para entender a pergunta novamente, né? Talvez quem está ouvindo até já esqueceu qual é a pergunta. Aconteceu contigo de você querer outro curso e a sua nota, por acaso, deu para o seu curso atual e você acabou se identificando com ele? Então, né? Minha resposta vai ser para 2 perguntas. Essa e uma anterior a essa, que a Amanda já respondeu. Que é, se eu ouvisse um podcast relacionado a esse curso, eu mudaria de curso ou não, certo? Não sei se vocês já lembram, mas já voou essa história aí. Tem que falar. Então, né? Se eu realmente ouvisse um podcast relacionado a isso, eu ia pensar 2 vezes no curso. Não me arrependo de estar aqui, certo? Tô gostando do curso, mesmo não sendo aquela coisa que eu tenho no meu coração, né? Normal. Aí já entra na parte da nota. Se eu tivesse nota, eu passaria então. Inicialmente, que é um sonho que eu tenho de vida, que é fazer geografia. Eu gosto demais de geografia. Só que, na época, minha nota não deu. E foi engraçado o jeito como eu ingressei na Rural, porque foi o seguinte. Eu fiz o Enem e eu botei na cabeça, não, esse ano eu vou fazer o Enem só pra testar. E ano que vem eu meto a cara, faço um cursinho e passo pra valer, né? Porque, cara, eu passei 2 anos sem fazer praticamente nada. Assim, estudar matérias de Enem, né? Que eu passei 2 anos no técnico. Então, no técnico eu não via quase nada da área normal do ensino médio, digamos assim. Aí eu fiz só pra testar. Aí meu colega tava todo empolgado, Cial, querendo fazer É como artes se visuais. quem tá ouvindo aí sabe quem é Cial, né? Você é um amigo meu, né? Então, Grande enfim. Cial. Aí ele chegou todo empolgado, velho, tu se inscreveu no SISU e tal, não sei o que. Pô, velho, não. Se inscreve, vai que tu passa. E foi exatamente o que aconteceu, né? Passou. Minha primeira opção foi geografia na federal, só que eu levei pau. Mas eu botei licenciatura em computação. Por quê? Eu já tinha o técnico, já tinha acabado de me formar no técnico, tava trabalhando na área. Eu disse, pô, não custa nada ver como é o ensino superior, né? E assim, pra galera que tá querendo entrar e tá terminando o curso técnico, vai a primeira bomba. O que você vê no técnico tem quase nada a ver do que você vê no superior. É assim, você vê algumas cadeiras que são próximas, mas a discrepância de conteúdos é muito grande. Porque o técnico é ligado pra jogar você diretamente no mercado Diretamente no mercado de trabalho, e a trabalho. faculdade não. A universidade vai formar Exato. você do Então, início ao fim. para quem quer ingressar no curso técnico também, tem essa visão. A faculdade é diferente do técnico, Tem essa consciência. certo? E o técnico geralmente é mais tranquilo, é mais solto, não tem tanta formalidade quanto na área acadêmica, né, no ensino superior. Agora, Humberto falou isso aí do SISU, não foi? Foi. Aconteceu uma coisa muito parecida comigo, foi engraçado também, porque eu coloquei, na época tinha 2 entradas, né? A primeira entrada do SISU e a segunda. Hoje em dia só tem uma, mas na época tinha 2. Aí eu coloquei biologia certinho, eu não passei na primeira, não passei na segunda e deixei pra lá. Eu achei que eu não fosse passar mais. Aí, um certo dia eu entrei assim, só pra ver mesmo, tinha lá uma opção de botar na lista de espera, eu botei. E nisso que eu coloquei na lista de espera, eu esqueci. Certo dia, eu vi um monte de gente do meu Facebook dizendo que passou na lista de espera da universidade, passou na lista de espera da universidade. Aí eu comecei eu falei assim, eu vou entrar e vou ver se algum amigo meu passou. Mas eu não tava nem pensando que eu ia passar. E quando eu fui baixando a lista, eu tomei um susto. Porque meu nome tava lá. Aí eu tomei um susto do caramba, eu corri pra minha mãe. Isso é uma coisa que a gente seria legal fazer um Eu não tava programa esperando. só sobre isso, porque eu também tenho umas histórias bem interessantes, mas que acabaria eu ou tendo que resumir demais ou ficando muito grande esse podcast inicial sobre como eu acabei entrando até nessa universidade aqui. Até porque... Só uma correção do que a Amanda falou, desculpa, Amanda. Tudo bem. A Amanda falou que só não tem 2 entradas no SISU. Na realidade tem, só não tem 2 fases de Como tinha. entrar. Você só se inscreve no começo do ano agora. Não tem o SISU no meio do ano. Antes era SISU em janeiro e SISU no meio do ano.
Agora, para as duas entradas, você se inscreve no começo do ano. O seu Não, curso mas vai tu dizer se você tem entende- entrada 1 ou sim. 2. Aí agora a primeira entrada e segunda entrada. É tudo em janeiro. Só uma resenha. Qual foi o ano que tu tentasse passar em geografia? Que eu fiz em 2014, né? Entrei em 2015.1. E pra geografia? Eu não queria 2014. dizer nada não, mas eu tirei tua vaga em 2014. Eu passei pra Eita. geografia na federal e não cursei. Tirei tua vaga entre aspas, porque tipo, eu passei, não cursei e deixei a vaga lá. Olha a treta acontecendo Olha aí, aqui, tá ao vendo? vivo, entre aspas. Jesus tá vendo. Tirei só que tua eu lhe vaga, digo. mas depois coloquei de novo. Eu tirei e não fui fazer a matrícula. A vaga ficou Cuidado lá. na parada, tá? Beleza. Ainda bem que tá gravando isso aí. Para concluir agora, que vocês já tiveram essa experiência inicial com o nosso podcast e alguns com o podcast como mídia, nós vamos tentar adivinhar o que vai acontecer daqui para o 10º episódio, como estará o nosso podcast, o que ele vai atingir. É um de volta pro futuro como do e-mail, tá ligado? É, falando tudo. Há a possibilidade da pessoa estar escutando o primeiro e já ter saído o 50º. E daí você vai ver voltar se isso primeiro. daí que nós estamos falando agora se realizou mesmo. Mas além disso, eu queria outra previsão também. Como a gente está no iniciozinho do ano e a gente está falando da área de universidades em geral, mas vocês podem até abranger para os seus cursos, para a sua área. Eu queria uma previsão também daqui para o final do ano de algo que vai acontecer na sua área, seja na parte de universidade, seja na parte do mercado de trabalho também. Eu quero que vocês se arrisquem. Vamos começar por Humberto. A primeira previsão do podcast e depois a previsão da sua área. A previsão do podcast é, pelo menos meu chefe esteja ouvindo, já é um bom começo. E bem, a previsão pra área, cara, eu tenho muito plano pra minha área, velho. Tenho muita certificação pra tirar e assim, eu queria pelo menos uma ITIL. Ter tirado certificação ITIL, pelo menos isso. A minha ideia era que seria uma previsão para a área, não para você. Foi Mas se previsão você pra mim, mas pra minha área, então, né? Que pelo menos os calouros que estão chegando aí, essa galerinha que fez o Enem, tá saindo do ensino médio com um sorriso no rosto, vai chegar na faculdade com material escolar completo, né? Bolsa Sai e só com tal. uma caneta. Eu era Aquele assim. sorriso de orelha a orelha, que ele chegue e tipo, ele consiga manter pelo menos um sorriso e uma caneta no bolso. então você tem 2 semestres para isso se realizar, hein? Vou fazer o possível São pra duas ajudar levas de esses calouros aí. Vamos ver. E Pois é. aí, Júnior? Cara, pro podcast, acho que se a gente chegar no 10, já vai ser uma conquista. Como eu falei no início, podcasts surgem todos os dias, mas também acabam todos os dias. Não é fácil se reunir toda semana pra gravar, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem trabalho pra fazer. Tá de férias agora, mas vai acabar. E se chegar ao 10 já tá de bom. Pra mim já é um bom início. Mas espero chegar no 10 com a qualidade de conteúdo que agrade quem estiver ouvindo. Que não é só resenha, a gente não tá aqui pra falar coisa engraçada, pra fazer graça, a gente tá pra trazer realmente assunto pra vocês. Senão vocês não vão ouvir. E que na minha área, que existam mais vagas de estágio, todo mundo merece vaga de estágio. Que a área de economia saia um pouco do preconceito, porque todo mundo acha que quem faz economia tem que virar político, tem que virar ladrão. E que hajam mais palestras por aqui, porque tá complicado. Eu acho que disso daí que você falou, a única coisa que a gente vai conseguir medir vai ser a parte das palestras. Porque no fim do ano, esperamos chegar até o fim do ano, a gente Divulgando bastante palestra. vai ter que lembrar disso daqma e ver se aconteceu alguma dessas Então eu previsões. vou fazer muita fé para que exista, que eu divulgue muita palestra de economia aqui. Aqui, né? Vai Quem anotando. estiver escutando isso e estiver fazendo a inscrição do SISU, pode colocar economia. Não tenha medo não. A gente vai estar lá para ajudar. Ou não, né? E aí, Amanda, o que é que você espera do podcast até o 10º episódio ali, mais ou menos? E o que você espera de uma previsão para a sua área? Pro podcast, eu espero que a gente consiga atingir um bom público, mesmo que não seja. Um bom público quanto até o 10º? Um bom público não quer dizer que vai ser 1000 pessoas, mas se a gente conseguir atingir pelo menos um percentual daqui da própria universidade rural, já vai estar de bom tamanho. Também, se a gente conseguir atingir as escolas de ensino médio também, para poder direcionar, guiar esses alunos que estão querendo ingressar na universidade, também já vai estar de bom tamanho para mim. A Amanda falou bem da
universidade, se a gente conseguisse apoio até da universidade, eu não estou pedindo apoio agora no primeiro programa, óbvio. Mas se isso a aqui gente vai chegar- ser bem divulgado também, Então, né? se a gente conseguir apoio da universidade, ou até divulgação, ou até arrumar uma sala pra gente gravar. Pelo menos É. isso. Porque se vocês não estão vendo, talvez vejam no vídeo uma parte, a gente tá gravando meio que num bunker. Dentro da Pode ter casa sido do usado, estudante. pode ter sido usado na Da Segunda casa do Guerra, estudante. não sei. A casa do estudante que tá para ter reforma talvez esse mês, o próximo mês, ou seja, não tá numa situação não muito boa. Então, se a gente conseguir apoio da universidade durante o ano, não estou pedindo agora não, nem no início não. Se em 2017 a gente chegar a ter apoio da universidade ou de algum patrocinador, não estou falando agora, estou sendo muito Burocrático. burocrático, né? Olha o Patreon aí, hein? É, quem sabe. Antes disso, eu queria saber a previsão para a área de Amanda, né? Porque É. ela falou só a previsão pro podcast. Pois é. Vai deixar de ser nanotecnologia, vai passar para macrotecnologia. Imagina. É um baita crescimento. Eu já tô querendo chegar na nanotecnologia, vou voltar, vou regredir, não. Eu, sim, resumindo, pro podcast, eu espero isso, que a gente consiga atingir um bom público da universidade, mesmo que não seja muita gente, assim, mas que se a gente conseguir agradar pelo menos uma pequena parte já vai ser muito bom. E os alunos de ensino médio. E também, pro meu curso, eu espero que tenha uma maior... Como é que eu posso dizer? Tenha mais mini cursos, que tenham mais palestras também, que as pessoas parem de achar que licenciatura é fácil também, que não é. Não Porque mesmo. todo mundo tem um certo preconceito com licenciatura e quer mais bacharelado. E que isso a gente vai, no decorrer dos próximos podcasts, a gente vai explicar mesmo. E é isso. E agora, o que eu Você. imagino, o que eu imagino daqui pro 10º episódio é que no post do programa 10 tenha pelo menos ali uns 10 comentários diferentes, de pessoas diferentes, para que nós possamos ler esse comentário aqui e falar que nós temos 10 ouvintes. Né? Um pra cada Já vai ser muito programa. bom. Pois é. E para minha área, eu posso falar sobre diversas coisas. Posso falar da minha área de telecomunicações, da minha área de computação, da minha área de programação, mas eu quero falar da área de licenciatura em computação. E então, para minha área, eu quero que em 2017 ainda os calouros, principalmente aqui da Universidade Rural, porque é onde eu estou e onde eu vou ver, eles Chorem menos no não final quero dos que semestres. eles entrem no curso não porque foi a nota que deu, mas não porque foi o curso que conseguiu encaixar na sua nota, mas porque eles sabem o que é licenciatura e porque eles acham que para eles encaixam mais licenciatura em computação do que bacharelado ou sistema de informação. E esse seria a minha previsão, que no caso nós percebemos aqui que as previsões estão sendo mais desejos, né? É o Pois que eu ia é. falar agora. Não, isso não é previsão, isso é mais o que a gente gostaria que acontecesse. Exatamente. Ainda tá no clima de fim de ano, tipo, Agora, desejar que previsão, seja bom e tal. não tem previsão mesmo. Previsão, por enquanto, a gente vai deixar em aberto. Nós vamos esperar para ver. Quem sabe próximo ano a gente faça um programa como alguns podcasts aí fazem, só de previsões em geral. E para depois a gente ver se aquilo aconteceu mesmo ou não. Vamos Mas por prever que a gente vai alcançar um público grande De e 10 pessoas. de 10 pessoas. de 10 pessoas ouvindo podcast, não é 10 pessoas assistindo vídeo no YouTube. É uma coisa muito grande. Surreal. Então é isso daí. Ficamos por aqui dessa vez. E se você chegou até o final, comenta aí onde você estiver vendo, onde você viu. Se você viu no Facebook, no YouTube, ou se você pegou em um agregador de podcast, vai e envia um e-mail para podcast@alunando.net, que vai ser Volta criado pro até enquanto você está ouvindo, está sendo criado, e você já pode nos enviar esse e-mail e deixa a gente saber que você ouviu até o final, para que incentive, mesmo que a gente não ganhe nada por enquanto com isso, só ganhe trabalho, pelo menos a gente vai saber que alguém está ouvindo, porque falar para ninguém também é complicado, né? Se fosse assim, era melhor a gente ir ali pro bar e conversar lá. Façamos isso.